Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda na semana Eu Estudo Certo Online. Nesses 5 dias, vamos aprender a estudar certo, dar um gás na sua motivação e assim acelerar a sua aprovação. Sou Marta Vergini, delegada de polícia e teacher coach do Eu Estudo Certo. Quem conhece a minha história sabe bem que eu era uma aluna bem mediana. Estudava só na véspera de prova, o suficiente para tirar nota para passar. Mas eu tinha um grande sonho. Queria ser delegada de polícia e aqui no meu estado, em São Paulo. Vivi esse dilema. Queria passar, mas não me achava capaz. Queria passar numa prova difícil e concorrida, mas não era uma boa aluna. Sorte que chegou um momento que eu fui aprender a estudar certo e passei na prova dos meus sonhos. Ainda continuo realizando outros sonhos por meio do estudo. Sou também professora universitária, leciono em 3 universidades aqui em Santos, na minha cidade, e na Academia da Polícia Civil. Sendo assim, tenho contato com centenas e centenas de estudantes e vi que essa minha história se repetia também com outras pessoas. Se você passa por isso, eu te entendo. Sofri essa angústia por um bom tempo. E mais, uma vez que o Brasil está sempre muito mal classificado nos rankings mundiais de educação, salvo algumas exceções, é claro, a maioria não teve educação básica de qualidade e se quiser alcançar o nível superior, ainda tem que pagar caro por isso. E na correria da vida não tem nem tempo e condições de aproveitar esse estudo. Claro, há aqueles que estudaram em uma boa escola, mas não aproveitaram a oportunidade, é verdade. O que foi o meu caso, inclusive. Eu só queria saber das aulas de educação física e de balé. Os livros, que é bom só por obrigação. Mas o que isso tudo tem a ver com você? Tem a ver com passar em concursos públicos e vestibulares? Tudo. Porque a massa de candidatos não teve boas aulas, não teve acesso a bons materiais, uma formação de qualidade que a diferenciasse no mercado. E com a concorrência alta, essa ausência de conhecimento faz falta. E essas pessoas enfrentam desafios maiores ao decidirem se preparar para provas concorridas. A falta de preparação impede muitos estudantes de conquistarem uma vida de qualidade, de realizarem o seu sonho. Fica difícil melhorar a sua situação. E aí, uma causa que eu defendo muito, eu tenho a certeza absoluta que a gente pode mudar esse quadro. Cada um pode melhorar a sua condição de aprendiz. É possível sim realizar os seus sonhos e mudar a sua vida para melhor. Sei que os problemas da educação são bem complexos e esse não é o nosso mote aqui na Semana Eu Estudo Certo Online. Todavia, tem um detalhe que eu acredito que vale a nossa atenção. Pais e professores esperam excelência escolar dos filhos e alunos. Querem boas notas, alto desempenho nas aulas, ok, até concordo. Mas quando que esses alunos de fato aprenderam a estudar corretamente? Me diz você, algum dia te ensinaram como assistir aula com eficiência? Como anotar da melhor forma para fazer o teu estudo posterior? Você sabe como funciona a sua memória na hora de aprender? E mais, você aprendeu a estudar os diferentes tipos de disciplinas? Pois é, ouso dizer que você respondeu não para a maioria das perguntas que eu te fiz há pouco. Olha o dilema. Como fazer? Como querer resultados se eu não sei como conquistá-los? Essa pergunta moldou a minha formação. De aluna mediana que eu era, hoje sou apaixonada por estudar e aprender. Aprendo mais rápido, com maior eficiência a cada sessão de estudo. E melhor, estou ajudando os meus alunos a fazerem o mesmo. Eu sou a prova que é possível sim ser independente na hora de aprender, que com a técnica certa a gente assume a responsabilidade pela nossa própria formação e assim desenvolvemos o gosto de ir além do que é dado em sala de aula, de buscar nos livros aquele conhecimento que nos falta. Ah, sim, gente, não há limite para quais sonhos nós podemos realizar e tudo por meio do estudo. Se eu mudei a minha vida, com certeza você também pode mudar a sua. Lembra, eu era uma aluna mediana e hoje vários sonhos eu realizei por meio desse estudo. Essa é a forma mais segura pelo aprendizado. Muitos querem passar. Alguns tentam, mas poucos fazem certo. A maioria acaba fazendo de qualquer jeito, com aquelas leituras intermináveis, muita repetição sem propósito, não percebe avanço, estuda de forma chata mesmo, e aí o desânimo chega. E você sabe o que acontece no final. Desiste do sonho. Quantos que você conhece que querem muito passar, até começar a estudar,
mas desistiram pelo caminho. São vocacionados, mas não aguentam o pique de estudo. Alguns fizeram várias tentativas, inclusive, vários começos, vários cursinhos, várias aulas, vários livros, e todos sem sucesso. Não precisa ser assim, não deve ser assim. Está provado que utilizando as técnicas certas e as estratégias emocionais que te impulsionem a persistir, a aprovação chega muito mais rapidamente. Aprender é algo que fazemos desde sempre. A infância foi a melhor época. Você lembra quando você era criança? Você percebe como são as crianças? Elas têm uma curiosidade constante e só ficam satisfeitas quando entendem o que querem saber. Porque depois o aprender fica chato. Precisamos recuperar essa capacidade, essa forma de aprender leve e divertida, da mesma forma como fazíamos quando éramos menores. Você não acha? Se sim, ótimo, você está no lugar certo. Um dia eu estava falando sobre esse assunto com os meus alunos. A turma saiu mega animada, decidida a estudar todos os dias. Qual não foi a surpresa na aula seguinte? Em coro, a turma começou a se justificar, a se defender mesmo, porque não tinham estudado todo dia. Todos eles tinham um culpado. Eram vários vilões. A falta de tempo, excesso de compromisso, dificuldade em se concentrar e ficar focado na sessão de estudo, vários imprevistos. Mas teve uma senhora vilã que ninguém no começo teve coragem de imputar a sua parcela de culpa. Mas eu sabia e eles também. Ela estava muito presente. É a tal Dona Preguiça. Se você quer estudar certo e acelerar sua aprovação, é preciso saber como vencer essa tal de Dona Preguiça. Os outros desafios também devem ser enfrentados, é claro, mas vença a preguiça que metade dos seus outros problemas definitivamente somem. Deixa eu te ajudar a acabar de vez, como deixa para depois. Amanhã eu começo. Ou, essa é típica. Assim que eu tiver tempo, eu estudo. Pare com isso. Vamos juntos dar o primeiro passo para conquistar o seu sonho. Te convido a começar hoje. Nada de depois. Hoje. Essa é uma excelente oportunidade de transformação. A sua transformação. Estudante mediano cede ao vilão. Quando eu era adolescente, cedia sempre. Já o super estudante hoje aprende a vencer cada vilão. Vou dividir com você um segredinho dos supers. Supers é como eu carinhosamente chamo meus super estudantes. Mas antes de te contar a estratégia que eles usam, quero te fazer 3 perguntinhas. Me responda. Você tem preguiça? Em que momento do dia você se deixa abater pela preguiça? E essa falta de vontade é generalizada ou apenas na hora de estudar? Avalie a sua vida. A preguiça aparece só no momento de estudo ou em tudo na sua vida? É bem importante saber, ok? E tudo bem também ter um pouquinho de preguiça. O problema é quando ela te impede de agir. Um pouco de preguiça, todas as pessoas têm. Agora, aquela que te trava a sua vida, essa é problema. Eu de verdade acredito que ninguém é um preguiçoso nato. Ninguém nasce preguiçoso. E sim, fica preguiçoso pela falta de um motivo forte para agir. Quer um exemplo? Acordar cedo. Nem todo mundo gosta. Dá uma preguiça, não é? Quando tem que acordar cedo, por exemplo, para ir trabalhar, para fazer ginástica, alguma coisa assim? Nem para todo mundo, mas há uma boa parcela que tem preguiça logo às 5, 6 horas da manhã. Mas essas pessoas que têm preguiça logo cedo, se tiver que colocar o despertador para as 4 horas da manhã, mas para acordar e ir viajar, de repente uma viagem para um lugar lindo, para um lugar mágico, com pessoas legais, vai ter preguiça? Garanto que não. A pessoa nem dorme se for preciso. E a ação é a mesma, acordar cedo. O que mudou? O motivo. Objetivo fraco exige mais força de vontade. Objetivo forte, quando é desafiador, realmente a vontade surge de forma natural. Preguiça é um processo que inicia no seu pensamento, um diálogo interno ruim que nos deixa imobilizados, gera sentimentos ruins e, consequentemente, não agimos certo. Falta a ação. E você? Sabe qual a sua motivação? Qual o seu motivo para agir?
Esse motivo te dará mais ou menos energia, te dará mais ou menos preguiça. Lembre-se, as pessoas sempre terão motivos para procrastinar se não identificarem algum forte motivo para agir. Desejar também não será suficiente. É preciso desenhar um plano de ação, ter um mapa do caminho. A falta desse roteiro bem desenhado aumenta as chances de procrastinar e não começar jamais. É preciso saber o que se quer conquistar, qual o seu sonho. Sei que não há certezas. Sabemos que serão abertos os concursos, mas quando? Faremos provas? Sim, mas quando? Muitas perguntas e poucas respostas. Agora, asseguro que há apenas uma certeza. Quem acredita, estuda certo e persiste, passa. Sei que a ideia de se arriscar se pode assustar e o seu cérebro quer sempre te proteger do risco. E nesse momento que ele arruma mais uma desculpa para, quem sabe, começar depois. Mas não, esse raciocínio automático está errado. Pare assim que perceber que o seu diálogo interno está arrumando desculpas para procrastinar. Lembre-se, quem estuda certo, passa. Todo superestudante desenha um plano de ação leve e divertido para cumprir. Organiza a sua vida e aprende a gerenciar suas emoções para persistir no estudo até a aprovação. Tríade do estudante. Essa é a técnica dos supers. Supers, como eu carinhosamente chamo meus super estudantes, né? Eles que fizeram meu treinamento aprenderam a dominar as técnicas de estudo, aplicar as estratégias emocionais e com o suporte das pessoas certas, o caminho ficou muito melhor. A aprovação chegou muito mais rápido. Eu, Marta, estudei no total 1 ano e 8 meses. No começo foi aquele suplício, repetição do que eu fazia na escola. Não sabia, estava perdida, começava, parava e várias tentativas, aquelas leituras intermináveis. Aí chegou uma hora que eu entendi. Desse jeito não dá. Quando eu conheci a tríade do estudante, aí sim o meu estudo avançou. Avançou muito. Hoje, como Teacher Coach, eu fui além do que eu aplicava para o meu concurso. Para ajudar os meus alunos, me especializei nas técnicas de estudos, nas estratégias emocionais. E aí, criamos a Liga dos Superestudantes, o suporte do grupo que faz toda a diferença. Eu, na minha época, tinha o suporte do grupo, mas nós éramos três estudantes trabalhando lá, estudando todo dia, esperando a aprovação. E deu certo para nós. Hoje, com meus super estudantes, nós somos centenas de estudantes que acreditamos que podemos mudar o mundo por meio do estudo certo. Chega de querer e nunca ter. Chega de ver outras pessoas sendo aprovadas e você aí esperando sabe-se lá o quê. O tempo vai passar de qualquer forma. Chegou a sua hora de conquistar. Vamos criar um plano de estudo com uma grande aventura. Afinal, o que é estudar para concurso público vestibular se não entrar numa grande aventura? Afinal, teremos desafios, aprendizados, emoções e vitórias, pequenas e grandes, mas todas elas para serem vividas. Sei que agir pode doer no início, não é fácil, mas te asseguro, a dor do arrependimento posterior será muito maior. Um detalhe. Antes de acabar nosso papo aqui, eu quero te contar mais um segredinho dos superestudantes. Outra técnica para acabar com a dona preguiça. Controle da mente. É isso mesmo. Mindset. Aprenda a controlar a sua mentalidade. Cuidar dos seus pensamentos faz com que a preguiça, a procrastinação e o desânimo nem cheguem perto. Seja responsável pela sua comunicação interna. Imagine, se você começar a pensar, antes da sua sessão de estudo, nossa, são tantas matérias, a concorrência é tão alta, tenho pouco tempo por dia para estudar. Imagine como irá se sentir ao final. Com preguiça, é claro, nada produtivo. Agora, se a cada sessão de estudo você pensar, será mais um passo rumo ao sonho de passar na prova importante. Os assuntos que eu estudar hoje poderão me ajudar a responder uma pergunta que cairá na minha prova amanhã. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo e avanço nas matérias do edital. Como irá se sentir ao final?
Com certeza bem melhor e com vontade de estudar. Em resumo, para não deixar a preguiça atrapalhar os seus sonhos, identifique o real motivo que te faz querer realizar esse sonho e tome a decisão de agir. Assim que você aprender as técnicas certas, seu estudo renderá muito mais e a aprovação chegará muito mais rápido. Espero sinceramente que você esteja consciente que é totalmente capaz de parar de vez com a procrastinação. A preguiça vai passar longe. Vamos fazer do dia de hoje o dia D, o dia que você tomou a decisão de estudar certo rumo à sua aprovação. Convido você a continuar comigo nessa semana. Eu mudei a minha vida por meio do estudo. Meus alunos mudaram a vida deles por meio do estudo. Você também pode. Vamos juntos. Quero te encontrar amanhã. Ainda tenho muita coisa para dividir com você. Aqui, no final dessa página, tem um espaço para comentários. Escreva lá, deixe sua opinião, suas dúvidas. Eu leio todas sem exceção. Se você conhece alguém que seria bem importante ouvir o que estamos falando aqui, compartilhe também. Convide-o a participar da semana Eu Estudo Certo Online. Vamos juntos mudar o mundo, a começar pelo nosso mundo. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Até lá e bons estudos! Olá, eu sou a Maíra e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história. Eu nunca fui uma excelente aluna, com técnicas de estudo maravilhosas, com um desempenho excelente. Na verdade, eu comecei no ensino médio, numa escola pública, né? E aí comecei a trabalhar, tá? O meu foco nunca foi realmente o estudo. Eu tinha que estudar para passar, para conseguir concluir o ensino médio, para entrar numa faculdade. O meu curso escolhido na época foi pedagogia. Eu escolhi porque era o que tinha, na verdade, para mim. Quando eu conheci o Eu Estudo Certo e fiz o treinamento, a minha perspectiva de estudo, o meu foco realmente passou a ser muito mais específico, porque eu entendi que eu não tinha que estudar só para ter um diploma ou que eu tinha apenas que estudar pela obrigação. Eu descobri o porquê que eu queria estudar. Na verdade, eu descobri qual era o meu sonho. Eu tinha escolhido pedagogia porque era o que tinha, não porque eu realmente tinha um sonho, né? E eu fiquei 4 anos parada, eu não sabia o que eu queria fazer, e depois que eu fiz o treinamento, em questão de um mês, assim, isso foi realmente muito pessoal, né? Em questão de um mês, eu descobri qual era a faculdade, qual curso que eu queria fazer. Então eu escolhi o Direito, porque realmente eu me identifiquei muito com o curso, eu vi quais as áreas que eu poderia atuar fazendo esse curso. E em relação ao estudo, mudou completamente a minha perspectiva, porque quando eu fiz o treinamento, eu tive um mês para conseguir fazer uma prova para passar no vestibular. E depois de 9 anos sem estudar, eu consegui 30% de desconto nessa universidade. Então, assim, para alguém que ficou 9 anos sem estudar, é um baita de um desconto. Então, mudou completamente. Eu fiquei muito mais focada, eu identifiquei o meu sonho, eu fiquei muito mais confiante, porque antes eu não tinha confiança. Eu olhava, eu sentia medo e não fazia. E aí depois eu entendi, não, dá para fazer, porque eu consigo, eu quero. Eu sou capaz, eu identifiquei quais eram os meus medos, quais eram as minhas dificuldades, trabalhei sobre elas e hoje não é que eu não tenho mais, mas eu aprendi a combatê-las. Então, se vier o medo, eu vou saber como enfrentar. Se vier a ansiedade, eu vou saber como enfrentar. Então, todos os obstáculos hoje eu consigo vencer. Então, com certeza, o treinamento foi o grande divisor de águas na minha vida. O grande diferencial para mim nesse treinamento não foi só o treinamento em si, porque técnicas de estudo a gente também consegue encontrar em vários lugares, não como essa. Mas se eu quiser qualquer outra técnica de estudo, a gente até encontra. Mas o diferencial para mim foi realmente a doutora Marta, porque nós temos alguém que é como a gente e se importa. Eu acho que a questão de se importar com cada aluno é o que torna o treinamento diferenciado,
Porque se fosse só a técnica de estudo, a gente faz, a gente fica motivado um tempo e depois passa. Mas ela nos acompanha, e ela nos acompanha muito, todos os dias nas redes sociais. Nós temos o recado, ela sempre procura perguntar como que a gente está, como que está indo, quais são as dificuldades, né? Esse acompanhamento realmente é muito importante, porque no meio do caminho existem obstáculos, não é? Nós temos problemas, nós temos alguns desafios durante o dia, durante o mês, durante as semanas. E saber que existe alguém que está de olho na gente, mas com aquele olhar de carinho realmente, de se importar. Porque como a gente trabalha com sonhos, né, a gente conta qual que é o nosso sonho e ela sonha com a gente. Então, quando a gente consegue, quando tem algum super estudante que alcança o objetivo e que passa na prova e que vai para a posse, independente de qual seja o cargo, ela comemora como se fosse ela passando, porque é tão especial para ela quanto é pra gente. Então, saber que tem alguém que tá pegando na nossa mão e tá caminhando com a gente, é isso que faz diferencial. E assim, para mim especialmente, porque como eu falei, eu já não tinha mais essa credibilidade em mim antes de fazer o treinamento. E depois do treinamento eu passei a acreditar. E eu vi que tinha alguém que acreditava em mim. E isso é muito importante. Sabe, saber que a gente não tá sozinho e não é alguém que tá com a gente todo dia, não, mas é saber que se importa, e isso é muito importante. Isso faz um diferencial que eu tenho certeza que nenhum outro lugar vai ter, porque não é dinheiro, não é isso. Eu sei que ela se importa realmente com a realização de cada um que aqui entra. Então, essa gratificação, quando o olho dela brilha, quando a gente conta uma história, alguma evolução que a gente teve, é encantador. Então, realmente, o treinamento ele se torna diferenciado, porque nós temos a doutora Marta com a gente, e isso ninguém consegue ter igual. Enquanto a minha técnica de estudo, quando tem a Marta ensinando pra gente, mostrando pra gente como que faz, ela mostra pra gente que ela faz também. Na casa dela ela faz e ela mostra pra gente como que faz. Então, quando eu sentei para estudar e eu tive a responsabilidade, a disciplina de me manter todos os dias estudando, foi numa época em que ela fez o desafio dos 101 dias de estudo, no ano passado, perto da Copa. E ela todos os dias postava na internet que ela estava estudando, e ela estudava realmente. Isso me ajudou muito, ter essa responsabilidade, saber que quem está me ensinando faz também. Isso é muito importante. E é isso, saber que tem alguém que fala, faz e me acompanha. Isso é excepcional.